Estamos aqui em mais uma live do domingo. Dessa vez um horário um pouquinho diferente, um formato um pouquinho diferente, né? Espero que vocês estejam escutando, tá certo? Se vocês não estiverem escutando, dá um sinal aí, avisa aqui nos comentários que eu estou com auxílio hoje para poder fazer assim, senão não vai conseguir. Então a gente vai ver e vai tentar ajustar isso aí, beleza? O que a gente conversou, né, que a gente definiu lá nos stories algumas semanas atrás, é que a gente vai conversar hoje sobre anemia, beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem da anemia, não vou trazer aqui os conceitos detalhados sobre anemias específicas, porque isso aí ia prolongar demais, certo? Mas eu acho que é importante, é um tema que é importante a gente entender como é que a gente vai ter a abordagem, entender um pouquinho sobre a patologia, para poder tratar melhor os pacientes. E aí os temas, assim, os quadros mais específicos, ou as doenças mais específicas, a gente pode ver num outro momento. Agora, nesse momento, seria mais os conceitos mais iniciais sobre anemia, né? Então, o que é anemia? O que é que de fato é anemia? Anemia é uma baixa concentração de hemácias, beleza? Mas na prática a gente não usa hemácia, né, como referência. O que a gente usa como referência é a concentração de hemoglobina ou hematócrito, né? Então, aqui seria uma baixa concentração de hemácia, mas a gente vai usar como uma baixa concentração de hemoglobina, certo? Eita, me perdi aqui, que essa setinha aqui era outra coisa. Então, aqui, ó, assim, é uma baixa concentração que a gente vai usar como hemoglobina, né? Aqui eu fiz um desenhozinho da hemácia, né? Que é uma célula anucleada, né? Que ela é bicôncava, né? Então, assim, por isso tem esse desenhozinho aqui assim. E ela tem algumas características, né? Ela vai ter como característica o volume, que foi eu terminei ocupando aqui, volume, certo? Concentração de hemoglobina nela, certo? E o índice de anisocitose que a gente vai ver, que é o RDW. É isso que a gente vai terminar vendo no hemograma, tá bom? Isso aqui é o que vai aparecer nas características do hemograma, né? Então, como é que a gente define o que é uma anemia? Por definição, né, os valores de referência, eles trazem uma hemoglobina menor do que 13 para homens, certo? E menor do que 12 para mulheres. Esses valores, eles são valores que são valores de média, certo? Então, assim, na prática, principalmente em populações que a gente vê que tem um nível socioeconômico menor, muitas vezes esses valores aqui vão ser mais baixos. Então a gente pode ter um paciente com hemoglobina de 11, de 10 e um pouquinho, que ele não vai ter de fato uma anemia. Tecnicamente ele teria uma anemia, mas ele vai ter uma hemoglobina baixa, mas por uma questão populacional. Então é importante, principalmente para quem trabalha em PSF, ter esse cuidado, certo? De avaliar, né, como é a epidemiologia da localidade onde você trabalha, né? Então, com relação à característica da hemácia que a gente vê no hemograma, o que é isso aqui? Volume, concentração de hemoglobina e RDW. Vamos lá. O volume é o VCM, né? Que é o volume corpuscular médio. Ele vai medir esse índice, que eu não gosto muito de valores para decorar, não acho que é tão relevante a gente decorar o valor de referência, mas é importante a gente ter noção do que é. O valor de referência vai estar lá do lado do exame, né? Então, o VCM, ele mostra o volume da hemácia. Ele vai mostrar para a gente se a hemácia está pequena ou grande, né? Basicamente é isso. A concentração de hemoglobina, a gente vê o que na concentração de hemoglobina? O HCM e o CHCM, que basicamente eles são índices parecidos, né? Que eles falam da concentração de hemoglobina na hemácia, né? Que é a hemoglobina corpuscular média e a concentração da hemoglobina corpuscular média. Basicamente, um é um valor absoluto e outro é um valor relativo, basicamente. E o que é o RDW, né? É a variação, né, do formato das células vermelhas, né? Então é Red Blood Cell Distribution
width, que nada mais é, o que a gente vai ver nele é a tal da anisocitose. Significa o quê? Quando a gente tem um RDW aumentado, ele está dizendo para a gente que ele tem uma distribuição, tem hemácias de tamanhos diferentes, né? Então, assim, ele tem várias hemácias de tamanho grande, várias hemácias de tamanho pequeno. Quanto maior o RDW, maior o índice de anisocitose. É isso aí que ele está querendo dizer para a gente, que o hemograma vai trazer para a gente, né? Então, entendendo um pouquinho sobre o que o hemograma mostra para a gente, né? A questão da consideração da hemoglobina, o que é VCM, HCM, CHCM, RDW, né? E a gente vai precisar ver um pouquinho também da fisiopatologia, que eu vou mostrar aqui. Basicamente, é uma coisa de forma bem simples, né? Nada demais. E a gente vai entender depois o que são os sinais e sintomas. Então, falando um pouco sobre a fisiopatologia da produção de células, né, de hemácias no nosso organismo. Como é que vai acontecer? O rim, ele vai secretar eritropoetina. E essa eritropoetina, ela vai lá na medula óssea, certo? E vai estimular a produção de células. Como é que se dá a produção de célula na medula óssea? Vai ter toda aquela célula formadora de colônia, toda aquela coisa mais detalhada lá, mas que eu acho que não é tão importante aqui, até que vai chegar nos reticulócitos, aqui ainda na medula óssea, viu? Reticulócitos. Certo? Depois, quando os reticulócitos são produzidos na medula óssea, eles passam um tempo na medula óssea e nos indivíduos normais, né, eles vão ser liberados e vão passar um dia na circulação para serem maturados em hemácias. Beleza? Então, basicamente, é isso que acontece. Lembra que a quantidade de hemácia, né, tem a ver com hematócrito também, né? Vou botar aqui porque vai ser importante para a gente ver como é que é a regulação. Então, os reticulócitos, quando a gente está precisando de mais hemácia, a medula óssea libera mais reticulócitos na corrente sanguínea. E isso aí vai ser importante para a gente entender a história da anemia hiperproliferativa e hipoproliferativa, né? Mas como é que o seu organismo percebe que está precisando de mais, que está precisando liberar reticulócito, né? Como é que isso acontece? Tem a ver com o hematócrito. O hematócrito, ele estimula a produção de eritropoetina no rim, né? Se ele estiver baixo, ele tanto pode estimular positivamente, como ele pode estimular negativamente. Então ele vai estabelecer esse feedback positivo e feedback negativo no rim, né? Liberando eritropoetina, para que a medula óssea produza reticulócito e produza, no final das contas, hemácias. Então, se o hematócrito está muito alto, a gente tem um feedback negativo. Se o hematócrito está baixo, a gente vai ter um feedback positivo. Outra coisa que também estimula a eritropoetina, né, é a hipóxia, né? Então, se a gente tem um quadro de hipóxia, a gente vai ter um estímulo de eritropoetina, a gente vai ter aumento de reticulócitos, vai ter aumento de hemácias e vai ter aquele aumento de hematócrito que a gente vê, por exemplo, nos pacientes de POC, né? Então, um paciente que tem hipoxemia crônica, por exemplo, ele vai ter um aumento de célula sanguínea por esse mecanismo, né? Estimulação por uma baixa do O2 estimulando a eritropoetina. Então, no paciente com anemia, o que é que a gente vai ter de sinal e sintoma, né? São aqueles sinais e sintomas clássicos, né? O paciente vai estar hipocorado, o paciente vai ter fadiga, vai ter dispneia, ele pode ter dispneia aos esforços. Mas por que isso acontece? Essa formulazinha aqui bem grandinha, assim, cheia de número, não precisa decorar, tá certo? Eu copiei aqui, eu olhei antes de escrever, mas o importante é que a gente entenda que essa fórmula aqui existe, né? O que é que ela está dizendo pra gente? Ela está mostrando aqui que tem... Isso aqui é a DO2, né? Que é a oferta de oxigênio. Ela tem relação com o débito cardíaco, a hemoglobina, a saturação de O2 e aqui uma fraçãozinha bem mínima da PA de O2, né? Que é o oxigênio que vai estar livre no sangue, certo? Então, o que é que mostra isso aqui pra gente? Que o paciente que tenha qualquer alteração de débito cardíaco, ele vai ter uma alteração na entrega de oxigênio e ele pode desenvolver sintomas.
Qualquer paciente que tenha alteração na hemoglobina, ele pode ter uma alteração na entrega do oxigênio e vai apresentar sintomas, e paciente na saturação. Então, imaginando que um paciente não tem nenhuma doença pulmonar, né? Então a gente vai ter aqui essa parte ok, né? Vou esquecer dessa parte da saturação. Se ele não tem nenhum quadro pulmonar, não está desaturando por nenhum motivo, esqueça isso aqui, né? Vamos pensar na anemia. Então, quando o HB da gente vai caindo, a gente consegue compensar pelo débito cardíaco. Então, uma hemoglobina ali de 8 até 5, o nosso organismo consegue compensar em repouso, né? Em repouso, importante frisar isso aqui, que em repouso ele consegue compensar. Então, um HB de 8 a 5 é um paciente que muitas vezes ele pode estar assintomático, né? Então, outra coisa que vai levar a sintoma no paciente, o esforço. Por que o esforço? O esforço vai demandar débito cardíaco. Então, se o paciente já tem um débito cardíaco aumentado, né? Que débito cardíaco é volume sistólico vezes a frequência cardíaca, né? Volume sistólico e frequência cardíaca. Então, ele aumenta a frequência cardíaca, tenta por alguns mecanismos aumentar a ejeção de sangue, né? Mas ele já está tentando compensar aqui porque o paciente está anêmico. Então, a gente faz um esforço, tem uma demanda maior de débito cardíaco que o seu organismo não vai conseguir dar, porque ele já tem uma frequência cardíaca aumentada, porque ele já topou o volume sistólico dele ali que ele consegue ejetar, né? Então, ele vai ter sintoma. Ou qualquer alteração no débito cardíaco do paciente, né? A gente vê aqui pela fórmula que o débito cardíaco é uma das coisas mais importantes da entrega de O2. Então, qualquer alteração no débito cardíaco vai trazer sintoma para esse paciente. E o que é que vai fazer a alteração no débito cardíaco? Por exemplo, paciente IC, paciente que tem um infarto, ou um paciente que não tem uma reserva boa, um paciente com DAC, então, que faz anemia, e aí pode ter sintoma porque ele não tem um débito cardíaco que ele consiga compensar, beleza? Então, isso aqui vai trazer os sinais e sintomas clássicos, que eu acho que não vale nem a pena a gente ficar elencando aqui, porque assim, é uma coisa tão batida da medicina, mas é aquela coisa de paciente hipocorado, astenia, né, fadiga, dispneia, esses sintomas clássicos aí, tá bom? Mas entender isso aqui é importante para a gente ter uma noção do porquê que acontecem as coisas. E aí fica mais fácil de quando a gente vê o paciente, a gente poder entender ele melhor. E aí falando dos reticulócitos, né, os reticulócitos normais, eles são de 0,5 a 2% das hemácias. Lembra que eu falei lá que os reticulócitos, eles são produzidos na medula óssea, que são liberados na corrente sanguínea para depois se transformarem em hemácias. Pronto. Eles, na corrente sanguínea normal, é de 0,5 a 2% das hemácias. Beleza? E aí, quando a gente pega um paciente com anemia, a gente pede para dosar desse reticulócito, e chega o resultado do reticulócito do laboratório, a gente tem que corrigir esse valor, né? A gente tem que fazer o reticulócito corrigido. Por quê? Porque a alteração do hematócrito do paciente, vai alterar a concentração do reticulócito no sangue, né? Ele vai ter uma quantidade X de reticulócitos, mas comparado ao hematócrito, a gente tem que fazer essa avaliação, porque a alteração do hematócrito vai alterar a concentração relativa dos reticulócitos. Então, você vai pegar o reticulócito, multiplicar pelo hematócrito do paciente e dividir pelo hematócrito normal, né? Que a gente vê que isso aqui, o hematócrito do paciente pelo hematócrito normal, ele vai dar uma razão de uma proporcionalidade de hematócrito do paciente comparado ao normal. Então, quando a gente multiplica pelo reticulócito que foi dosado, ele vai ter um resultado corrigido e a gente vai ver isso aí. Se esse reticulócito ele for maior do que 2, esse valor corrigido, a gente vai considerar ela como hiperproliferativa. Então, é uma medula óssea que está aumentando a produção para tentar compensar essa anemia. Se esse valor corrigido for menor do que 1, né, a gente vai considerar ela como uma medula óssea que não está reagindo, que ela é hipoproliferativa. Beleza? Então, só retomando, o normal é de 0,5 a 2. Então, quando a gente pegar o resultado do reticulócito, a gente tem que fazer o reticulócito corrigido, multiplica pelo hematócrito do paciente, divide pelo hematócrito normal, aqui no caso 45, e a gente vai ter um valor corrigido. Esse valor corrigido maior do que 2, a gente considera como hipoproliferativa, menor do que 1, ela é hipoproliferativa.
E aí, como é que a gente aborda o paciente, né? Como é que a gente aborda o paciente? A gente tem duas formas de a gente avaliar a anemia do paciente. Ou pelo mecanismo da anemia, ou pela morfologia da anemia. Basicamente, na morfologia, a gente está falando do VCM, certo? O mecanismo da anemia. Tem três coisas que vão levar à anemia, né? Ou tem uma diminuição da produção, ou tem hemólise, ou a gente tem perda, né? Importante a gente frisar aqui na perda, né? A gente teve uma aula recente agora sobre HDA. No paciente que ele tem perda sanguínea aguda e num volume considerável, né? Ele geralmente não mostra anemia logo de cara. Então o paciente que chegou e que vomitou 1 litro de sangue, quando você dosar o hemograma dele, possivelmente ele não vai ter anemia. Por quê? Porque o organismo do paciente, na hora que ele vomita sangue, por exemplo, ele tem uma perda grande de sangue, ele perde tudo. Ele perde plasma, ele perde sangue, ele perde tudo. Então não dá tempo de o organismo se equilibrar, né, para poder mostrar a anemia, né? Porque na hora que o organismo se equilibra, ele começa a sair líquido do intracelular para o extracelular, né? Começa a ir para o espaço intravascular para poder equilibrar a volemia e tudo isso aí. E aí nessa hora que começa a chegar líquido, não chega hemácia, né? Então, porque ele perdeu a hemácia. Então nessa hora ele começa a diluir o sangue. E aí nesse contexto, depois de um tempo, é que ele vai aparecer com anemia. Numa perda aguda, com volume razoável, a gente não vai ter anemia logo de cara. Vai ter uma anemia depois, até quando a gente restabelece a volemia, faz a ressuscitação volêmica, quando dosa o exame, o paciente está anêmico, né? Então, isso aqui é a anemia por perda. Outra causa é a perda crônica, né? O paciente pode ter perda crônica, um paciente que tem um tumor gastrointestinal, paciente que tem uma neoplasia de cólon, né? Uma neoplasia de estômago, uma úlcera sangrante, algum quadro desse tipo, ele vai ter perdas, né, que podem levar à anemia. Além de levar à anemia, ele leva também a perda de ferro, né? Então, ele faz, além de perder volume, ele perde também ferro e termina tendo uma diminuição da produção, que a gente vai falar um pouquinho. Mas, por exemplo, outra causa de perda, né? Anemia por perda, paciente com hipermenorreia. Então, uma paciente que tem menstruações com volume muito grande, num período muito, muito prolongado, além da perda de ferro, né, desse sangramento, ela vai ter perda também de volume, tá certo? Então, isso aí também afeta, a questão da perda de volume também afeta nos sintomas do paciente, né? É uma outra que eu não coloquei aqui, mas além da entrega de O2, né? Além da oferta de O2, o DO2, você alterar o DO2 com débito, né? Com relação à questão de queda do débito cardíaco ou necessidade de débito cardíaco sem ter, né? No caso do esforço, ou HB muito baixo, você também a questão volumétrica, né? Se o paciente tem uma perda muito grande, ele vai ter uma diminuição do volume, isso aí vai afetar também questão de sinais e sintomas. Outra causa é a diminuição na produção, né? Quando é que a gente tem uma diminuição na produção? A gente pode ter, por exemplo, uma paciente com invasão medular. A gente pode ter um paciente com aplasia por uso de medicamento, né? A gente pode ter um paciente com eritropoiese ineficaz. Que está relacionado à questão de deficiência nutricional, né? Por exemplo, deficiência de ferro, deficiência de B12, né? Isso aí, por exemplo, tudo isso aqui pode trazer uma alteração na produção, né? A gente não vai, por alguma razão, né? Por invasão medular, por neoplasia, por aplasia de medula por uso de medicamento, falta de nutrientes para produzir, né, as hemácias, a gente vai ter uma diminuição da produção e vai ter uma anemia, né? Outra causa são as hemólises, né? Que aí a gente tem principalmente as doenças autoimunes e relacionada a hiperesplenismo, né? Aqueles pacientes têm um baço muito grande por alteração no fluxo sanguíneo, por hipertensão, porta, ou o paciente que tem anemia falciforme, né? Vai ter também, pode ter uma destruição ali no baço das hemácias, né? O paciente com doença autoimune como lúpus, né? A gente vai ter várias causas de hemólise, beleza? Quanto à morfologia, né? Que a gente vai tratar um pouquinho aqui sobre o VCM, ela pode ser normocítica, macrocítica ou microcítica, né?
Normocítica, aquela que tem o VCM normal ali dentro da faixa de normalidade. Macrocítica, geralmente com VCM acima de 100. E microcítica com VCM abaixo de 80, né? Então, como é que a gente vai avaliar essa questão? Quando é que ela fica macrocítica, por exemplo? Quando ela tem alguma alteração de vitamina, por exemplo, vitamina B12, de ácido fólico. Então a gente vai ter hemácias macrocíticas porque a gente tem essas duas vitaminas, elas são muito importantes no processo de divisão celular. Então a gente vai ter uma divisão celular ineficaz e isso aí faz com que a hemácia fique grande, ela não se divida direito. É por isso que ela fica macrocítica, né? Geralmente vai ser acima de 100 em algumas causas, alguns quadros, principalmente por deficiência de B12, por deficiência de absorção, de anemia perniciosa, por exemplo, aquela doença autoimune que você para de produzir fator intrínseco e aí deixa de absorver B12 no trato intestinal, vai ter um VCM acima de 120, por exemplo. Geralmente maior do que 120, a gente já pensa nesses quadros autoimunes, né? Ou o paciente que tem doença desabsortiva, não consegue absorver nutriente direito, então pode ter deficiência de ferro, B12, ácido fólico, tudo isso. Qualquer alteração também que faça alteração no metabolismo do DNA, né? Como eu disse, além desses nutrientes, tem alguns medicamentos que podem alterar o metabolismo do DNA e aí a gente pode ter anemia macrocítica, né? Por exemplo, que dá anemia macrocítica nesse contexto, metotrexato, azatioprina, né? A gente tem também a metformina, que a gente pode ter também uma anemia macrocítica relacionado ao uso de metformina. Outro quadro, né, que a gente pode ter macrocítica são as síndromes mielodisplásicas, né, leucemias, que a gente pode ter alguma alteração, né, que vai levar a uma divisão celular ineficaz, né, e levando a uma célula, uma hemácia que sai muito grande. Então ela vai ter um VCM alto, beleza? E a gente tem também as microcíticas, que geralmente as microcíticas elas também serão hipocrômicas. Certo? Por que elas vão ser hipocrômicas? Porque geralmente ela é microcítica porque ela tem um conteúdo de hemoglobina baixo. Então ela faz um volume pequeno da hemácia porque ela tem pouca hemoglobina. Logo, se ela tem pouca hemoglobina, ela é hipoclorada, certo? Então ela é hemácia que ela é pequena e hipocrômica. E aí, quando é que a gente vai ter uma anemia com VCM baixo, né? Uma anemia com VCM baixo é aquela anemia que é principalmente carencial por ferro, né? Isso é uma das principais etiologias que a gente tem, né? A gente tem também hemoglobinopatias. A principal dela é a talassemia. Beleza? A gente pode ter também intoxicação por chumbo, pode dar anemia microcítica, certo? Por alteração no metabolismo da hemácia, tá? E a gente tem também a inflamação, né? Que eu vou falar mais na frente, causando anemia microcítica, tá? Então, são anemias que eles têm, a paciente ele vai ter uma hemácia pequena e hipoclorada, beleza? Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre a anemia ferropriva e a anemia de doença crônica, né? Que são, assim, principalmente a ferropriva é uma coisa que a gente vê bastante, né? Então eu vou falar um pouquinho dessas duas. A doença crônica, ela termina passando batida, é por isso que eu vou falar dela. Não vou tratar, como eu disse, sobre quadros mais específicos do que esse, até vou falar bem pouco sobre elas, né? Mas para ilustrar essa aula de anemia, né? Então, vamos falar então um pouquinho da ferropriva, depois eu falo sobre a doença crônica. A ferropriva, né, é a deficiência de ferro, beleza? E aí, quando a gente tem um paciente com anemia microcítica, né, hipocrômica, a gente precisa estabelecer qual é a causa, né? Muitas vezes o que a gente vê na prática, o pessoal trata todo mundo com ferro sem investigar. Mas é importante que a gente investigue, até porque um é diagnóstico diferencial da outra aqui, porque elas podem ser hipomicro, todas as duas. Então, é importante a gente diferenciar para a gente não estar tratando todo mundo, porque o tratamento da anemia ferropriva ela traz muitos efeitos adversos, muito desconforto gastrointestinal. Então, é importante a gente estar fazendo a coisa certa, o paciente não está sofrendo de graça, né? Então, quando a gente vai investigar a anemia ferropriva, a gente pede esses exames aqui, né? Ferritina, ferro sérico,
transferrina ou TBIC, né, que é Total Iron Binding Capacity, né, que é a capacidade total de ligação do ferro, e a saturação da transferrina. O que é que significa cada um desses aqui? Quando a gente entender o que é que significa cada um, fica mais fácil da gente saber por que a gente pede e a gente lembrar o que a gente está pedindo, né? Então, o que é a ferritina? Deixa eu usar outra cor aqui, que a gente vai sair um tratamento, vou usar verde não. O que é a ferritina? A ferritina é o estoque. É o estoque de ferro, certo? O ferro que a gente absorve no nosso trato gastrointestinal, ele é metabolizado em ferritina para a gente guardar e poder usar ele, né, para a produção de hemácia. Então, é o estoque de ferro. Antes da gente desenvolver a anemia, o nosso estoque ele começa a ser gasto, né? Começa a ser gasto. Antes de começar o ferro faltar no nosso sangue, para poder fazer as hemácias, ele começa a ser gasto o estoque da ferritina, certo? Então é o estoque. Depois que zera o estoque, o ferro sérico baixa, certo? O que é a transferrina? A transferrina é o carreador do ferro, certo? É o carreador do ferro. E o que é a saturação da transferrina? É a porcentagem de ocupação, né? É a porcentagem que o carregador do ferro tá com ferro, tá ocupado, certo? É a porcentagem. Então, a gente vendo isso aqui, entendendo o que é o que, a gente entende por que cada um tem a alteração que ele tem num quadro de anemia ferropriva, tá? Então, como eu disse, quando a gente tem anemia ferropriva, a gente tem deficiência de ferro, a gente não consome ferro suficiente, por exemplo, o paciente não se alimenta com ferro suficiente, carência nutricional, e aí ele desenvolve anemia por falta de ferro. Então, o que acontece? A ferritina não é o estoque. Para o ferro, quando é que o ferro baixa? Se o ferro baixou, a gente tem o que no estoque? Estoque baixo. Beleza? Por quê? Para o ferro no sangue baixar, o estoque tem que estar baixo. A transferrina. A transferrina é o carreador, né? Então, quando a gente tem transferrina dosada no sangue, significa dizer o quê? Que tem muita transferrina livre de ferro, né? Então, a transferrina vai estar alta. Beleza? O carreador está livre, então ele aumenta a concentração dele no sangue, porque ele não está ligado ao ferro para transportar o ferro pelo sangue, certo? E a saturação de transferrina. A saturação é a porcentagem que o carreador está junto com o ferro, então a saturação cai, certo? Quando a gente tem pouco ferro ligado à transferrina, a saturação cai. A saturação da transferrina cai porque tem pouco ferro. A concentração, a porcentagem de carreador mais ferro está baixa, né? E está sobrando transferrina, a transferrina sobe. Beleza? É desse jeito assim que a gente avalia os quadros de anemia hipomicro, que a gente está pensando em anemia ferropriva, e a gente tendo todos esses critérios aqui, definindo como um paciente com anemia ferropriva, a gente vai tratar. E como é que a gente trata? A gente tem que dar de 150 a 200 miligramas de ferro elementar. Tem que ficar atento, porque muitas vezes nos rótulos eles trazem a concentração do composto, né, do sal de ferro, do composto do ferro ligado a carboidrato, né? Ele traz uma concentração, mas nem sempre a quantidade de ferro elementar. Tem que olhar na letra miúda lá para ver a quantidade de ferro elementar para a gente dar de 150 a 200 miligramas de ferro elementar por dia, tá? Por dia. E a posologia aqui, não existe um consenso a respeito de como é que a gente vai fazer isso aí com relação se vai fazer todo dia ou dias alternados. Tem estudo que mostra atualmente que em dias alternados ela também é muito eficaz, né? Porque isso VO, né? No caso VO. O paciente que faz reposição de ferro, VO, ele tem muito efeito adverso, ele faz muito sintoma gastrointestinal, né? Chega a mais de 70% de sintomas gastrointestinais, de efeitos adversos, né? Para o paciente que faz ferro VO. Tá? Então, assim,
Você pode fazer a reposição em dias alternados ou todo dia. Todas as duas formas vai estar certo. Quando você faz em dias alternados, você vai ter uma concentração menor, né? Porque você vai estar fazendo dia sim, dia não. Mas o paciente às vezes adere melhor porque ele não tem tanto sintoma gastrointestinal. E a absorção pode ser melhor também, porque quando você ingere o ferro, você tem liberação de epsidina e essa liberação da epsidina vai diminuir a absorção. A gente vai ver aqui quando a gente fala um pouquinho sobre doença crônica. Então, você estimula menos a epsidina e você tem menos efeito adverso e você melhora a aderência, né? Então, em dias alternados parece ser tão efetivo quanto o paciente que toma todo dia, porque o paciente que toma todo dia muitas vezes não consegue aderir bem ao tratamento. Por quê? Na concentração que a gente tem de sulfato ferroso no posto, né, o sulfato ferroso ele vai ser, vou botar aqui como SF, né? Não, SFF, pronto. Sulfato ferroso, ele vai ter 40 mg de ferro elementar, né? Então a gente vai precisar fazer 2 comprimidos 3 vezes no dia. É muito ferro, né? É muito ferro. Então, o paciente pode ter muito sintoma, certo? Então, assim, é importante a gente avaliar essa questão, se a gente vai fazer dia alternado ou não. A questão da administração também com comidas ácidas, né? Suco de laranja, suco de limão. Você melhora a absorção do paciente, mas em compensação você piora a aderência, né? Então, também antes da alimentação, você piora também a quantidade de efeito adverso, então você pode piorar a aderência do paciente. Então, assim, o ideal, no meu ponto de vista, é que o paciente fique de forma mais confortável, né? Você pode tentar fazer dias alternados, pode dar depois da alimentação para ver se tem menos efeitos adversos, porque esse tratamento vai ser um tratamento longo, então você trata aí por 6 meses, né? Para repor o estoque de ferro, né? Você vai ficar dosando ferro sérico, ferritina, tudo isso aqui, até que esteja tudo normalizado. Então, assim, é um tratamento longo, é um tratamento que é necessário ter aderência do paciente. Então, quanto menos efeito adverso tiver, melhor vai ser para o paciente, né? Outra formulação que a gente tem, que é bem comum, que é o Noripurum, que é ferripolimatose, se eu não me engano, ele tem 100 mg de ferro elementar. Então a posologia aqui do Noripurum fica um pouquinho melhor, né? A gente vê, a gente vai ter, pode fazer 2 comprimidos aí por dia, né? Dependendo aí de quanto o paciente tem de anemia, você pode até tentar fazer só um, né? Porque assim, não vai estar dentro dessa meta aqui, mas é um tratamento que você pode ir acompanhando. Então, você tem uma posologia melhor, em compensação ele é mais caro. O que a gente tem no SUS assim, mais disponível é o sulfato ferroso com 40 mg de ferro alimentar. Beleza? Então, falando um pouquinho agora sobre anemia de doença crônica. O que acontece na anemia de doença crônica? Quando a gente tem um quadro inflamatório, por exemplo, uma doença autoimune, por um quadro infeccioso, por diabetes, por DRC, né? Essas doenças crônico-metabólicas que geram muito processo inflamatório, né? A gente tem liberação de interleucinas, né? A gente tem a liberação de interleucina 6, a interleucina 1B e TNF e alfa. Essas interleucinas que não precisa decorar, tá? Isso aqui não é importante a gente decorar para a prática, né? É importante a gente saber que existe isso aqui. Eles vão atuar no fígado, no rim e na medula óssea, né? O que é que vai acontecer? O fígado, na hora que tem ação de interleucina 6 e interleucina 1B, ele vai liberar epsidina. Que eu já falei dela aqui algumas vezes, né? Epsidina. Então, o fígado libera a epsidina e essa epsidina vai fazer o quê? Ela vai lá para o trato gastrointestinal e vai diminuir a absorção de ferro. Então vai diminuir a absorção de ferro no trato gastrointestinal. O que é que se acredita aí? Qual é o racional dessa epsidina? Acredita-se que isso é uma forma de defesa do seu organismo para os quadros, as injúrias inflamatórias que você adquire, isso aí desde a antiguidade lá. Então, desde quando a gente era na época do macaco, né, a gente começou a desenvolver esse mecanismo de defesa para quando a gente tem uma infecção, né, a gente tem uma menor disponibilização de ferro no nosso organismo, porque as bactérias se alimentam do ferro, né? Então, assim, um dos mecanismos, né, que elas podem usar. Então, assim, você termina se protegendo, não fornecendo nutriente para a bactéria. Então, você diminui a sua absorção de ferro no trato gastrointestinal com a ação da epsidina, além dela liberar menos ferro também para os macrófagos. Isso aí
fazendo com que você tenha uma alteração do metabolismo de ferro nesse contexto aqui. As interleucinas inflamatórias vão fazer o que também no rim? No rim, elas vão estimular a diminuição da produção da eritropoetina, né? A gente viu lá que a eritropoetina vai para a medula óssea, estimula a eritropoiese. Então, a gente tem uma diminuição da eritropoetina pelo rim, né? E na medula óssea, o que acontece? As citocinas inflamatórias diminuem a eritropoiese. Na medula óssea, a citocina inflamatória diminui a eritropoiese na medula óssea e a gente vai ter menos eritropoetina e menos ferro, né? Tudo isso influenciando para diminuir a eritropoiese. Então, basicamente, na doença crônica, né, na anemia de doença crônica, o que a gente tem? A gente tem uma injúria inflamatória que ela faz com que tem esse mecanismo fisiopatológico que diminua a disponibilidade de ferro. E com a diminuição da disponibilidade de ferro no nosso organismo, a gente vai ter uma eritropoiese reduzida, levando ao quadro de anemia. Ela começa normo-normo, né? Ela começa com uma anemia normo-normo, assim como uma anemia ferropriva, e depois ela vai virar hipocrômica e microcítica, assim como a anemia ferropriva. A diferença é que a gente não tem alteração na cinética do ferro, como a gente tem na ferropriva, e a gente tem até uma ferritina alta, certo? Porque a gente está usando menos o ferro, a gente tem um estoque de ferro maior. Então, na doença crônica, a gente vai ter a cinética do ferro normal, com a ferritina podendo estar alta. Beleza? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar sobre os quadros anêmicos, né? Dar essa introdução aí sobre anemia. Não tratei especificamente delas com mais detalhes, né? Falei um pouquinho da ferropriva, um pouquinho da doença crônica, mas é muito importante a gente lembrar aqui dessa questão dos mecanismos, né? Quando todo paciente receber com anemia, a gente vê essa abordagem aqui, ou se é por mecanismo ou morfologia. A gente tem que sempre pensar, o paciente está sangrando, né? O paciente está tendo perda, o paciente chegou com anemia, ele tem algum sangramento ou não, né? Ele tem algum critério de hemólise, né? Que aqui no caso da hemólise, que a gente pode pensar mais com relação à hemólise. O paciente chegou, tem anemia, não está sangrando, a gente pensou, hemólise, beleza. Como é que está DHL desse paciente? Como é que está a bilirrubina? Como é que está Cumbis, né? Por exemplo, a gente pode solicitar Cumbis para ver se esse paciente tem Cumbis positivo, né? Então, assim, a gente pensar em critérios de hemólise. Pode ver também, ver se possível, né? Assim, nunca vi no serviço onde eu trabalhei, a gente solicitar um esfregaço de lâmina e vir um resultado, tem no sistema para solicitar, mas pode tentar ver com o pessoal do laboratório para fazer esfregaço de lâmina, ver se tem alguma alteração na hemácia, né? Que sugira hemólise, né? Que são os esquizócitos, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, beleza, não tem nenhum critério de hemólise que a gente pode fazer. Como é que está a medula óssea desse paciente, né? Está hiperproliferativa ou está hipoproliferativa, né? Aí a gente vai para o reticulócito, né? Aqui. Como é que está o reticulócito desse paciente? Está aumentado, está diminuído, né? Como é que está a resposta da medula óssea, certo? Como é que estão as outras séries desse paciente, né? O paciente tem leucopenia, tem plaquetopenia, né? Ou plaquetose, né? O paciente que às vezes ele tem uma anemia por deficiência de ferro, ele pode desenvolver plaquetose porque tem as séries, né? A linhagem é a mesma, né? Que tanto que faz hemácia como a que faz plaqueta, então pode ter plaquetose. Então, assim, como é que estão as outras séries, né? Tem pancito, então a gente pode pensar em deficiência de B12, deficiência de ácido fólico, né? Então, assim, avaliar essa questão aqui da abordagem, né? Pensar no mecanismo, é uma deficiência de produção, o paciente usa alguma medicação que pode causar aplasia, o paciente tem alguma deficiência nutricional, tem algum sinal de hemólise, né? O paciente tem alguma perda, como é que está o VCM, como é que está o reticulócito, isso aqui que é importante a gente avaliar, beleza? Era essa mensagem que eu queria passar, né, das anemias, como abordar o paciente, né, e depois a gente pode tratar sobre doenças mais específicas, que aí senão a aula ficava muito grande e não cabia aqui no Instagram, beleza? Desculpa aí ter mudado o horário, geralmente a gente faz de manhã cedo, mas hoje por essa questão de eu estar evoluindo lá na enfermaria Covid não deu certo, mas tá aí e espero que vocês tenham gostado. Valeu!